Wiecie, czego oni się boją? Tego się boją! Tego się boją! Marksiści, lewacy! Tego się boją! Patrzcie! Zwyciężymy jeszcze raz! Ave! Ave! Chrystus Rex! Sabe aquela história de que os jovens estão abandonando a igreja? Que a geração Z é a mais ateia da história? Ou que a religião é coisa do passado? Então, prepare que eu vou te contar algo que vai quebrar completamente essa narrativa. Olha esse dado. Na França, na Páscoa de 2025, foram batizadas quase 18 mil pessoas. Parece algo normal, mas não é. Olha, isso representa um aumento de 45% em relação a 2024. E sabe o mais impressionante? É que 42% dessas pessoas que foram batizadas estavam entre seus 18 a 25 anos, que são os jovens adultos da geração Z. E nos Estados Unidos, o Pew Research Center, que é o instituto de pesquisas mais respeitado do mundo quando se trata de religião, soltou dados que chocaram todo mundo. Depois de décadas, décadas, de queda do número de cristãos americanos, a tendência parou. E parou justamente com a geração Z. Os números mostraram que 63% dos americanos hoje se declaram cristãos, um aumento em relação a 60% em 2022. Cara, isso está acontecendo no mundo inteiro. Que cada um de vocês pode ter uma justificativa por esse tal fervor, da religião cristã, tanto no quesito protestante quanto católicos ou ortodoxo. Mas no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês, baseado em fatos, dados e também a minha opinião, sobre o que está por detrás desse avivamento cristão dessa nova geração. E deixando claro, antes de mais nada, que esse vídeo é apenas de caráter informativo, ok? Então eu vou explicar exatamente o que está por detrás desse avivamento, as suas razões profundas e por que isso faz tanto sentido quando a gente para pensar mais sobre isso. Então, se você ficou curioso para saber os dados e minha opinião, fica até o final. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta para você deixar a sua resposta sincera aqui nos comentários. Você poderia me explicar o que está por detrás desse novo avivamento da religião cristã ao redor do mundo, principalmente para os jovens da geração Z? E antes de começar o vídeo, como de costume, não se esqueça principalmente do seu like, que é muito importante aqui para o engajamento do vídeo e também mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante. E também de comentar, compartilhar e se inscrever. E se você gosta dos meus vídeos, gosta do meu conteúdo que eu sempre trago aqui para vocês, rotineiramente, se possível, cara, deixa um valeu demais para me ajudar financeiramente. Ou também você pode contribuir no Apoia-se, que o link tá aqui na descrição. Você pode contribuir mensalmente com qualquer valor que vai me ajudar muito mesmo, que você sabe muito bem que certos temas que eu abordo, principalmente esse, em questão, o engajamento cai lá embaixo, a monetização muitas vezes é baixa e eu tenho obrigações a cumprir, então assim meio que desmotiva, a continuar com constância aqui na publicação dos vídeos, mas vocês podem contribuir com o seu like, que ajuda muito, que é de graça, ou também nessas formas, beleza? Então, chega de enrolação e vamos embora pro vídeo. Bom, primeiro vamos entender o cenário completo. Olha, durante décadas, desde os anos 1990, a gente viu um declínio consistente na religiosidade, especialmente no Ocidente, que majoritariamente é da religião de matriz cristã. Era aquela narrativa, de que quanto mais educadas as pessoas ficavam, menos religiosas elas se tornavam, Isso é que grande parte das pessoas falavam naquela época e até hoje falam, Mas todo ano tinha pesquisa mostrando que menos pessoas estavam indo para a igreja, menos pessoas se declarando cristãs, O grupo das pessoas sem religião definida estava crescendo sem parar. E isso era tão real, só você dar uma pesquisada aí de notícias, artigos, não é apenas fake news, que as pessoas podem pensar, não é exagero, realmente aconteceu. E a antiga geração, os millennials, que são a galera nascida entre 1981 e 1996, se eu não me engano, foram a geração, olha só, que mais se afastou da igreja na história recente. Muita gente cresceu em casas religiosas, mas simplesmente parou de frequentar quando ficou adulta. Aí todo mundo começou a olhar para a geração Z, a geração atual, que são os nascidos entre 1995 e 2010. E pensavam assim, essa vai ser mais uma geração secular. Afinal, é a primeira geração, que cresceu
né, 100% imersa na internet, nas redes sociais, com um acesso ilimitado a todo tipo de informação e perspectiva do mundo. A lógica era para essas pessoas, né, que pensavam assim, é que essa geração seria a menos religiosa de todas. Só que, meu amigo, o que aconteceu foi algo inesperado, completamente inimaginável, né? Várias pesquisas, né, recentes no Reino Unido e nos Estados Unidos, a geração Z está começando a frequentar mais a igreja, com uma regularidade que supera até os milênios. E isso eu estou falando especialmente da religião cristã, tanto católicos, protestantes ou ortodoxos. E olha esse dado interessante. Em várias denominações cristãs, especialmente na católica, o número de jovens homens frequentando missas semanais aumentou significativamente nos últimos 2 anos. E não é apenas nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa e até em países tradicionalmente de outras religiões, igrejas estão relatando um aumento no número dos jovens adultos participando de grupos de fé. E olha, não é só apenas frequentar por obrigação ou tradição familiar. Não, não é isso. Esses jovens estão buscando realmente, ativamente, a igreja. Eles estão indo por conta própria, muitas vezes contra a vontade de seus pais, que, né, ou são de outra religião, ou são ateus ou agnósticos. É meio que tá aparecendo, né, aquela rebeldia invertida, entre aspas, né? Ao invés, né, de se rebelar abandonando a fé dos pais, eles se rebelam buscando a fé que seus pais abandonaram. Bom, agora eu vou entrar num ponto que é o porquê disso está acontecendo, principalmente nos jovens dessa nova geração. Bom, eu acho que você já reparou, pelo menos na sua rede social ou no seu círculo de amizades, que você percebeu aquele seu amigo, né, que sumiu da igreja, o famoso, né, desviou da igreja, que agora, né, de repente reapareceu falando de fé com um clamor muito grande pela fé cristã. E você já se perguntou o porquê? Bom, existem algumas explicações para isso, e deixando claro que é baseado em dados também, ok? Um dos principais motivos, e talvez o mais poderoso, é a crise absoluta de saúde mental que essa geração está enfrentando. E eu não estou exagerando quando eu digo crise absoluta. Cara, os dados são alarmantes. Olha, grande parte dos dados dizem que a pandemia foi o estopim que fez tudo explodir. Com o isolamento social, a falta de contato humano real, a incerteza do futuro, tudo isso pesou muito mais nos jovens do que nas outras gerações. Estudos da Unicef, por exemplo, mostrou que mais de 10 milhões de jovens e adolescentes brasileiros foram profundamente impactados pelo isolamento e hoje buscam ajuda para lidar com as consequências. Mas também tem um ponto que a geração Z, né, a geração atual, é a primeira geração que cresceu com redes sociais, com a internet, praticamente desde a sua fase de criança e da sua fase de adolescência. Várias redes sociais aí que vocês conhecem, né, não preciso citar aqui, tudo isso desde muito cedo. E qual foi o resultado disso tudo? Querendo ou não, né, gerou muita ansiedade, deprê e principalmente a solidão. E isso pode parecer paradoxal, não é? É como você pode sentir sozinho se está conectado com milhares de pessoas online 24 horas por dia. Mas aqui é exatamente esse ponto. A conexão digital não substitui a conexão humana real. Pelo contrário, ela muitas vezes intensifica a sensação de isolamento. E um estudo publicado recente aponta que jovens relatam se sentir mais sozinhos hoje do que qualquer geração anterior, cara, apesar de passarem mais tempo conectados, entre aspas, né, do que nunca. E tem algo profundamente errado aí, não é? Então, aí que entra a igreja, aí que entra a religião. Sabe qual é um dos maiores atrativos que jovens relatam quando explicam por que voltaram para a igreja? É a comunidade. A comunidade real, presencial, onde as pessoas te conhecem, sabem seu nome, se importam com você de verdade. Numa igreja você não é apenas mais um seguidor, né? Mais um like, mais um número numa estatística. Você é parte de algo maior. E tem gente que te abraça, pergunta como você tá, que te nota quando você não aparece. E isso é poderoso no mundo onde você pode ter 5.000 seguidores, mas não tem ninguém para ligar quando você está mal. E várias pesquisas, né, apontam que jovens estão buscando comunidades religiosas e esse senso, né, de pertencimento e conexão genuína, que eles outrora não encontraram em outros lugares. E a igreja oferece algo que o mundo digital não consegue: a presença física, rituais compartilhados, abraços reais e o famoso olho no olho.
E algo mais profundo por essa busca, principalmente da religião cristã, né, que é o tema do vídeo, é a busca do sentido e do propósito da vida. Essa nova geração, a minha, né, possivelmente a sua, cresceu numa era de abundância, né, de informação, mas escassez de significado. Cara, você pode aprender qualquer coisa em várias plataformas, pode acessar todo o conhecimento humano na mão, mas ninguém diz pra quê. Qual é o propósito disso tudo? O porquê eu estou aqui? Pra onde eu vou depois de tudo acabar? Entende? E também envolve aquele senso, cara, o mundo de hoje fala tanto de liberdade, isso, aquilo, mas acontece fatos, né, que vocês sabem muito bem de notícias aí que aconteceram, que, cara, isso será que é realmente o lado certo que eu estou, né? Principalmente voltado um pouco na religiosidade, na questão de um propósito de vida maior do que aquilo, sabe? Pessoas fazendo festa por acontecimentos trágicos que aconteceram. Aí muitos jovens pensam assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Você tá entendendo a minha linha de raciocínio? Aí eles veem que, cara, esse lado que eu tô não é o certo, entende? E tem várias pesquisas no Pew Research que mostrou que 8 em cada 10 adolescentes da geração Z acreditam em Deus ou em um espírito universal. Ou seja, a espiritualidade está lá, latente, querendo se expressar. O que estava faltando era onde canalizar isso, entende? A fé oferece a esperança, sabe? O pertencimento, que ambientes puramente seculares muitas vezes não sustentam de modo emocional ou comunitário profundo. E também que eu observei, né, é a contracultura ao secularismo. Muitas pessoas, né, da geração Z cresceram, né, naquele ambiente onde a religião era vista como antiquada e coisas, né, que vocês sabem muito bem, hipócrita, institucional demais, entende? Mas com o tempo, essa cultura, principalmente que a gente vê nos dias de hoje, cara, você vive uma coisa sem propósito, sabe? Sem sentido. E também você vê que aquele lado que você está, né, não é muitas vezes o que é o certo, entende? Para alguns, a volta, né, ao cristianismo, ou à igreja católica, é um movimento contracultural, né? Enquanto muitos abandonam, eles voltam. E sabe por que isso está acontecendo? Cara, vamos ser realistas aqui, né? Essa geração, que possivelmente você está percebendo isso, percebeu que o materialismo, certas ideologias, consumismo, a busca por validação, isso, aquilo, tudo isso é vazio. Você pode ter tudo, né, fazer coisas, né, que você sabe muito bem, principalmente nos dias de hoje, um viés, né, ideológico, político, etc, que acontecem, e você às vezes cai, né, no seu senso que, mano, o que realmente eu estou fazendo aqui? Muitas vezes as pessoas, né, os jovens, estão se sentindo perdidos, porque tudo aquilo que foi ensinado para eles, né, desde, principalmente das redes sociais, aquilo que foi jogado para ele, né, que a gente sabe muito bem que acontece, era dito como errado, algo como, né, opressor, isso, aquilo, mas ele está vendo que na realidade era tudo mentira, sabe? E a religião oferece uma narrativa muito maior, né? Uma história na qual você se encaixa exatamente, né, com um propósito transcendente. A ideia de que sua vida tem significado além do que você consome ou por ideologias. E olha, vários especialistas em comportamento juvenil apontam que o esgotamento emocional precoce, né, também motiva esse retorno para a religião, para a igreja, com alta exposição à internet, à imoralidade desde cedo, à violência, né, termina com A, aos vícios e à pressão social intensa, cobram um preço altíssimo na saúde mental desses jovens. E eles perceberam que precisam de algo mais sólido, algo mais transcendente para lidar com tudo isso. E um outro motivo do aumento no número dos jovens a voltar para a religião, né, para a religião cristã, é, querendo ou não, também as redes sociais, né? Pode ser um pouco irônico, mas é verdade. Mas você pode estar me perguntando agora: ah, mas não eram as redes sociais que supostamente afastavam as pessoas da fé? Cara, olha que complexo aqui. As redes sociais, sim, contribuem para muitos problemas, né? Que a gente sabe, não vamos ser irrealistas aqui, né? Como eu falei anteriormente. Mas também criaram uma oportunidade única: conteúdo religioso acessível, autêntico e feito por jovens para jovens. Tem vários influenciadores católicos, cristãos, protestantes, enfim, que falam sobre a fé de um jeito firme, de um jeito verdadeiro, mostrando referências bíblicas que conectam o jovem para querer mais conhecimento sobre aquilo. Mostram fatos históricos, mostram que muitas vezes a igreja foi rotulada como errada, mas na verdade
você vai ver que a religião cristã, né, foi fundamental para a cultura ocidental e entre várias coisas que com o aumento das redes sociais mostraram um outro lado, né, da religião que muitos deles não conheceram, já que, né, que eu falei para vocês, eles foram doutrinados, ensinados, jogados na cabeça deles uma outra verdade sobre tudo isso. E o outro motivo que é muito forte, que eu reparei muito, é que essa geração está querendo buscar estrutura e mais tradição, sabe? Isso parece meio maluco para algumas pessoas. É a geração mais progressista, entre aspas, né, da história, querendo tradição. Mas faz todo sentido quando você para pensar. Olha, veja bem, essa geração cresceu em absoluta fluidez, né? Tudo é relativo, tudo é questionável, tudo pode mudar a qualquer momento. Várias coisas que vocês sabem muito bem. E sabe o que acontece quando tudo é fluido? Muitas vezes você fica sem chão, você fica sem um ponto fixo de referência. E aí que entra a religião. A religião oferece exatamente isso, né? Um chão sólido. Verdades que não mudam com as tendências, rituais que são praticados há séculos, né? Uma tradição que te conecta com milhões de pessoas ao longo da história humana, especialmente, né, no catolicismo, que tem algo poderoso na liturgia tradicional, na missa em latim, que algumas paróquias oferecem, né, nos rituais antigos. É meio que como você estivesse fazendo a mesma coisas, né, que seus bisavós fizeram, ou as pessoas que fundaram aquela igreja, entende? O que santos medievais fizeram. Isso, querendo ou não, cria uma conexão com algo maior que você, maior que seu momento histórico. É uma âncora no mundo que parece estar girando cada vez mais rápido e mais caoticamente, que vocês sabem muito bem, se estão vendo notícias que está acontecendo aí no mundo todo, que é uma verdade. E muitos jovens relatam que a estrutura da vida religiosa, né, de ter um dia específico para ir na igreja, momentos de oração definidos, jejum, práticas regulares, traz ordem para uma vida que muitas vezes parece caótica. É reconfortante ter essas balizas, né, esses pontos fixos no calendário e na rotina. E, gente, não é sobre seguir regras cegamente, não. Não é sobre não questionar nada. Não é isso que eu quero dizer e não é isso que vários dados e pesquisas dizem. É sobre meio que ter um famoso framework moral e espiritual que te ajuda a tomar decisões, que te dá critérios para avaliar as coisas no mundo, né, onde todo mundo diz, ah, faça o que quiser, sua verdade é sua verdade. E quando você tem princípios e valores objetivos, né, mesmo que você não concorde com todos eles, é libertador, querendo ou não. Também tem aquele elemento estético, né? Principalmente nas igrejas católicas, né? As igrejas antigas, a arte sacra, a música litúrgica, os vitrais, a arquitetura. Isso tudo toca algo mais profundo na alma humana. É só você ver relatos de pessoas que pisaram na primeira vez em alguma igreja, sabe? Você vai ver que muitas delas se emocionaram, muitas delas choraram, por nem ao menos saber o porquê, sabe? E isso, querendo ou não, impacta, né? As pessoas, principalmente os jovens, já que muitos deles às vezes não tiveram contato com isso. E o último motivo que eu posso dizer para vocês pode ser um pouco chocante, mas é uma verdade. É meio filósofo e crucial ao mesmo tempo, né? Essa geração Z, ou até alguns milênios que estão voltando para a igreja, está tendo uma reação visceral contra o niilismo. Ah, mas o que é o niilismo? O niilismo é a ideia de que a vida não tem sentido objetivo, né? Que no fim nada importa, que somos só poeiras cósmicas destinadas ao esquecimento. E sabe qual foi a filosofia dominante que essa geração absorveu crescendo? Exatamente essa. Não existe certo ou errado, tudo é relativo. No fim, todos nós vamos morrer e ser esquecidos. Então aproveite a vida do jeito que der. Só que adivinhem, cara, viver sobre essa filosofia é algo muito pesado a se seguir, sabe? Completamente sem sentido, sabe? Porque nada importa, então por que ser uma boa pessoa? Por que fazer qualquer coisa, sabe? Por que fazer coisa A ou B, entende? E o niilismo leva inevitavelmente a deprê, né? O vício, a autodestruição. E a geração Z, né, tá vendo isso de perto. Eles têm amigos lidando com ansiedade, deprê profunda. E as taxas de problemas mentais nessa geração são as mais altas, olha bem, já registradas. E muitos desses jovens estão fazendo a conexão. Cara, espera aí, será que essa visão de mundo não está meio que errada? Será que a gente não precisa de algo mais, entende? E a religião oferece o oposto exato do niilismo. Ela diz: sua vida tem sentido, você foi criado com um propósito, você foi amado infinitivamente, alguém morreu pelos seus pecados.
Suas escolhas importam. O bem e o mal existem objetificamente. Há esperança além dessa vida. E isso não é apenas reconfortante emocionalmente, é também filosoficamente coerente, de um jeito que o niilismo não é. Porque se você realmente acreditasse que nada importasse, você nem levantaria para comer, por exemplo, né? O fato de você continuar vivendo, fazendo suas escolhas, cuidando de pessoas, mostra que você já acredita que as coisas importam. E a religião só nomeia e organiza essa crença intuitiva que todos temos de que a vida tem significado e valor. E esse foi o vídeo de hoje. Se você concorda ou discorda de tudo isso que eu falei, mesmo mostrando dados, comente aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. E também eu quero saber a sua opinião sobre o porquê muitos jovens estão voltando para a religião cristã. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima.